Bom, pessoal, hoje vamos tratar então sobre a anatomia cardíaca. O coração ele tem 4 câmaras: o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Os átrios são as câmaras de recepção que bombeiam o sangue para os ventrículos, as câmaras de ejeção. As ações síncronas das duas bombas atrioventriculares cardíacas, câmaras direita e câmaras esquerda, constituem o ciclo cardíaco, que inclui o período que vai do início de um batimento cardíaco até o início do próximo. O ciclo cardíaco, só para a gente relembrar um pouco da fisiologia básica, ele começa com um período de alongamento e enchimento ventricular, que é a diástole, e termina com um período de encurtamento e esvaziamento ventricular, que é a sístole. Bom, gente, o ápice do coração é esta região aqui. Ele é formado pela parte inferolateral do ventrículo esquerdo, que está majoritariamente deste lado. Ele está posterior ao quinto espaço intercostal esquerdo em adultos e, em geral, aproximadamente a 9 centímetros do plano mediano, ou seja, a largura de uma mão, mais ou menos. O sentido do coração no corpo humano é sempre para baixo, para frente e para a esquerda, numa rotação mais ou menos em torno de 45 graus. O ictus cordis é o local da parede torácica onde se pode palpar o pulsar do ápice do coração. Ele representa o local de intensidade máxima dos sons de fechamento da válvula atrioventricular esquerda, que é a válvula mitral ou bicúspide. A base do coração ela está oposta ao ápice e ela é formada principalmente pelo átrio esquerdo, com menor contribuição também do átrio direito. Ela está voltada posteriormente, estamos aqui numa vista posterior, e em direção aos corpos das vértebras T6 a T9, e está separada dessas vértebras pelo pericárdio, pelo seio oblíquo do pericárdio, pelo esôfago e pela aorta. Pessoal, o coração, em sua morfologia externa, apresenta alguns sulcos importantes. Essa aqui é uma vista anterior do coração, certo? O ápice aqui. Aqui, o grande vaso mais anterior é o tronco pulmonar, enquanto a aorta ela está mais posterior ao tronco. Este seio aqui, que circunda os átrios e separa os dois ventrículos, é o seio coronário, certo? Ele demarca, então, os átrios dos ventrículos. Esta coroa aqui, que circunda o coração, esse é o seio coronário. Já os sulcos interventriculares existem o anterior e o posterior. Esses sulcos interventriculares eles separam o ventrículo direito do ventrículo esquerdo anteriormente e o ventrículo direito do ventrículo esquerdo posteriormente. Existem 4 faces do coração, a saber, a face externo-costal, que é essa face mais anterior do coração, e ela é formada, como vocês podem ver, principalmente pelo ventrículo direito. A face diafragmática, pensa, lembra que eu falei que o coração está para baixo, para frente e para a esquerda. Então ele está meio deitado assim. Essa face aqui, ó, pensem que minha mão é o diafragma, o coração está assim, sobre o diafragma. Esta face é a face diafragmática. E ela está inferior. Ela é formada principalmente aqui pelo ventrículo esquerdo e, em parte, pelo ventrículo direito. Pensem que eles estão aqui apoiados sobre o diafragma. Certo? Existe também a face pulmonar direita, que é formada principalmente pelo átrio direito, e a face pulmonar esquerda, que é formada principalmente pelo ventrículo esquerdo e que forma a impressão cardíaca no pulmão esquerdo. Também existem 4 margens no coração, a saber, a margem direita, ligeiramente convexa, que é formada pelo átrio direito, aqui está a aurícula do átrio direito, e se estende entre a veia cava superior e a veia cava inferior. A margem inferior, quase horizontal, lembra, apoiada, aqui a face diafragmática, apoiada sobre o diafragma, aqui está a face inferior,
quase horizontal, e era formada principalmente pelo ventrículo direito e em parte aqui pelo ventrículo esquerdo. Pensa no ápice aqui, certo? A margem esquerda, né, ela está meio oblíqua, quase vertical, formada principalmente pelo ventrículo esquerdo e em parte pela aurícula esquerda, que está aqui, aurícula esquerda, certo? E a margem superior, que é formada pelos átrios e aurículas direitos e esquerdos em vista anterior. A parte ascendente da aorta e o tronco pulmonar emergem dessa margem superior. E a veia cava superior está no seu lado direito. Posteriormente à aorta e ao tronco pulmonar e anteriormente à veia cava superior, essa margem forma o limite inferior do seio transverso do pericárdio, que é onde está passando o meu dedo, entre o tronco pulmonar, a parte ascendente da aorta e aqui a veia cava superior. Bom, pessoal, agora a gente vai ver um pouco sobre a anatomia interna do coração. Aqui eu tenho uma peça numa vista anterior, então aqui eu tenho o ventrículo direito, aqui o ventrículo esquerdo e mais superiormente eu tenho os átrios. Aqui é o tronco pulmonar e essa daqui é a aorta. Mas o nosso interesse aqui é lá dentro. Então eu vou fazer uma incisão sagital nessa peça para eu poder visualizar as câmaras cardíacas. Quando eu faço isso, eu tenho essa peça aqui. Esse daqui é o ventrículo direito, que eu vou rebater essa parede, e esse daqui é o ventrículo esquerdo, também com a parede rebatida. Mais superiormente a gente tem os átrios, esse daqui é o tronco pulmonar e essa daqui é a aorta. Ela, inclusive, tem as suas ramificações do tronco braquiocefálico, a carótida comum esquerda e a subclave esquerda, certo? Mas o nosso foco aqui agora vai ser nas câmaras cardíacas. A primeira delas que a gente vai ver é o átrio direito. Então, o que tem de interessante lá? Primeiramente, a gente percebe aqui a aurícula do átrio, que é essa região aqui. Para visualizar lá dentro, a gente vai ter uma visão posterior. Nessa visão posterior, eu tenho aqui uma incisão que me permite visualizar, primeiramente, essa parede posterior do átrio. Esse daqui é o átrio. Nessa parede posterior, eu tenho uma parede mais lisa, quando eu comparo com a parede da própria aurícula ou com a parede interna do átrio, mais anterior, principalmente. Aqui, eu tenho os músculos pectíneos, que são os famosos músculos da parede atrial, certo? Além disso, eu tenho aqui também, desembocando nesse átrio, a drenagem venosa do corpo. Então aqui eu tenho o ósseo da veia cava superior, que é essa daqui, que está seccionada nessa altura, que ela desemboca aqui no átrio direito. Eu também vou ter o ósseo da veia cava inferior. A veia cava inferior é essa daqui, que ela também desemboca aqui no átrio direito. E eu tenho aqui o ósseo do seio coronário, que é quem drena toda a parte da musculatura cardíaca de volta ao coração. Além disso, é importante a gente perceber aqui, ainda que seja um pouco difícil a visualização, a fossa oval, que é essa daqui. Isso daqui é um resquício embrionário do forame oval. Esse, vocês vão ver mais para frente, que é muito importante na circulação embrionária. Isso daqui é o resquício que esse forame deixou. Além disso, a gente tem aqui a aurícula direita, como já foi comentada, certo? Continuando o caminho do sangue, a gente chega ao ventrículo direito. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, a gente tem a válvula tricúspide, certo? Aqui no ventrículo, eu vou ter as trabéculas carnes, que fazem parte delas, que vão dar essa arquitetura de trabéculas, as cordas tendíneas, os músculos papilares, que se prendem às válvulas, através das cordas tendíneas. Eu vou demonstrar aqui do lado esquerdo, porque está mais evidente. Aqui do lado direito, muitas dessas foram seccionadas.
Aqui a gente percebe, primeiramente, o tecido muscular, que é essa parte aqui, que se prende às cordas tendíneas, que são essas estruturas aqui. Então eu tenho os músculos papilares, que se prendem às cordas tendíneas, e essas se prendem à válvula. Então aqui eu tenho, por exemplo, do lado esquerdo, a válvula mitral, ou tricúspide, certo? Então eu tenho o tecido muscular, que se prende pelas cordas tendíneas, à válvula mitral. Do lado direito, eu tenho uma situação bem próxima. A única diferença é que a minha válvula vai ter 3 válvulas, e vai ser a tricúspide, certo? Mas eu também tenho o tecido muscular papilar, os músculos papilares, as cordas tendíneas podem ser vistas, mas estão bem seccionadas desse lado, e aqui eu tenho a válvula, certo? Ainda no caminho do sangue, quando ele sai do ventrículo direito, ele vai entrar no tronco pulmonar, que é esse cara aqui, certo? Que depois vai se ramificar nas artérias pulmonares, levando o sangue para ser oxigenado. Depois que volta do pulmão, o sangue vai, primeiramente, cair no átrio esquerdo, que é desse lado aqui. Para conversar sobre ele, a gente também vai para uma vista posterior. Aqui eu tenho no átrio esquerdo algo bem próximo do que a gente viu do lado direito. Mas então, quem vai chegar aqui vai ser o sangue oxigenado, diferentemente do que aconteceu desse outro lado, certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, essas duas estruturas são as veias pulmonares. Elas estão trazendo sangue oxigenado de volta ao coração para que ele seja bombeado para todo o corpo, certo? E aqui eu tenho o ar, aqui dentro, certo? É bem próximo do que a gente viu aqui em relação à textura das paredes. O que vai ser interessante desse lado é quando a gente chega ao ventrículo. Aqui no ventrículo, lembrando que a comunicação entre o átrio e o ventrículo aqui será mediada pela mitral, mas chegando, enfim, ao ventrículo esquerdo, a gente percebe, conforme já foi comentado, a musculatura, as cordas tendíneas prendendo a válvula, mas uns pontos interessantes desse lado é, primeiramente, a concavidade desse septo, dividindo o ventrículo esquerdo do direito, septo interventricular. A gente percebe que ele tem uma concavidade aqui para a esquerda, certo? Por que tudo isso? A gente percebe que a musculatura ventricular do lado direito é bem mais delgada do que a musculatura do ventrículo esquerdo, certo? Isso porque é essa câmara que vai precisar de mais pressão e mais força para bombear o sangue, porque é daqui que o sangue vai diretamente para a aorta para oxigenar todo o resto do corpo, certo? Então aqui a gente tem algo bem próximo do que a gente viu do lado direito em relação ao tecido muscular e todo o funcionamento, mas lembrando que aqui eu tenho um miocárdio muito mais espesso, certo? E por fim, eu vou ter a saída desse sangue do coração em direção a todo o corpo através da aorta, certo? Aqui eu tenho a aorta, aqui com as suas divisões, inclusive em tronco brachocefálico, carótida do lado esquerdo, a carótida da coluna esquerda, a subclave esquerda, mas enfim, a aorta vai sair aqui do ventrículo. Então vocês percebem que eu estou colocando a pinça aqui no ventrículo esquerdo e ele está saindo aqui na aorta. Esse daqui é o tecido da aorta, certo? Esses são os pontos principais que a gente percebe internamente no coração. Em algumas outras peças, a gente também percebe isso que eu comentei em relação, por exemplo, à espessura do ventrículo. Aqui a gente percebe um ventrículo bastante grosso, certo? O miocárdio aqui bastante grosso, quando comparado a uma musculatura atrial, que ficaria aqui mais superior, por exemplo, certo? E aqui também é interessante porque a gente tem a visão das trabéculas, certo? Aqui com as cordas tendíneas. Aqui a parte muscular, aqui estariam as válvulas, e aqui a gente tem essas cordas tendíneas bem evidentes, certo? Que formam aqui essas trabéculas cárneas.
características do ventrículo. Tudo bem? Uma outra peça que eu queria mostrar para vocês é essa daqui, que também vai mais uma vez evidenciar a questão do ventrículo, quando comparado a um átrio, por exemplo, né? A gente percebe uma musculatura bem hipertrófica aqui. E aqui o músculo. Aqui estariam saindo as cordas tendíneas, que foram seccionadas, e aqui a gente tem esse músculo, o miocárdio ventricular, certo? E uma outra peça, por fim, que eu gostaria de mostrar é essa daqui. Aqui é muito interessante, lembrando, aqui é uma visão anterior da peça, certo? Aqui está o ápice do coração, aqui é o ventrículo esquerdo, com bastante tecido muscular, certo? Aqui está o tronco pulmonar, aqui está a aorta, e aqui estão as válvulas que vão dividir, vão separar o átrio dos ventrículos. Se aqui é uma visão anterior, eu tenho aqui a tricúspide e aqui a bicúspide ou mitral, certo? E eu quero evidenciar aqui a questão das válvulas semilunares, que compõem a aorta, certo? Vão compor essa válvula da aorta, são as semilunares, dá para ver aí, certo? E também a pulmonar, o tronco pulmonar, que vai se dividir depois das artérias pulmonares, certo? Que estão aqui as semilunares. As válvulas semilunares compondo uma válvula, certo? E aqui também a tricúspide, certo? E aqui a bicúspide. Tudo bem? Essa peça foi seccionada entre os átrios e os ventrículos. Aqui a gente tirou os átrios. Essa é uma visão apenas do tecido ventricular. Tudo bem? Bom, pessoal, agora vamos tratar sobre a vascularização cardíaca. Alguns tópicos de ressalva. Os vasos sanguíneos do coração, eles compreendem as artérias coronárias e as veias cardíacas. O endocárdio, gente, lembre-se então que a musculatura cardíaca, né, o coração, ele é dividido histologicamente em 3 partes: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. O endocárdio, que é a parte mais interna desse coração, e parte do tecido subendocárdico, que está imediatamente externo ao endocárdio, eles recebem oxigênio e nutriente por difusão e por microvascularização diretamente das câmeras do coração. Os vasos sanguíneos do coração, eles estão associados ao tecido adiposo. Eles atravessam a superfície do coração ali logo abaixo do epicárdio, que também é a lâmina visceral do pericárdio. E às vezes, parte dos vasos, eles estão entranhados no miocárdio, que é aquela estrutura intermediária entre o epicárdio e o endocárdio. Ainda, os vasos sanguíneos do coração, eles possuem inervação tanto simpática quanto parasimpática. Bom, gente, as artérias coronárias, que são os primeiros ramos da aorta, irrigam o miocárdio e o epicárdio. A artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita, elas originam-se dos seios da aorta. Percebam, nessa visão anterior, aqui está o tronco pulmonar e aqui está a aorta, que está posterior ao tronco. Vejam, a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita, elas se originam dos seios da aorta, que estão correspondentes na região proximal da parte ascendente da aorta e imediatamente superior à válvula da aorta. Então aqui está a válvula por dentro, essa é a parte ascendente da aorta, e aqui nessa região mais proximal surgem as artérias coronárias esquerda e a artéria coronária direita. E elas seguem por lados opostos ali do tronco pulmonar. A artéria coronária esquerda para a esquerda e a direita para a direita. A artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita, elas suprem átrios e também ventrículos. E note, os ramos atriais, eles costumam ser pequenos e difíceis de se visualizar. A distribuição ventricular de cada artéria, ela também não é muito bem delimitada. Então, uma artéria, essa artéria, o ramo da artéria coronária esquerda, por mais que ela esteja sobre o ventrículo esquerdo, ela também pode irrigar e irriga o ventrículo direito. Bom, agora falando mais especificamente sobre a artéria coronária direita, ela se origina do seio direito da aorta, na sua parte ascendente, e passa para o lado direito do tronco coronário, seguindo esse sulco coronário,
que é o sulco que divide as regiões atriais das ventriculares. E próximo ali, bem próximo da sua origem, a artéria coronária direita, ela geralmente emite um ramo ascendente do nó sinoatrial, que irriga o nó sinoatrial, que veremos a seguir no sistema de condução cardíaca. A artéria coronária direita, então, ela desce nesse sulco coronário e emite um ramo marginal direito. Nesta peça está difícil a visualização. Vamos ver nessa. Aqui, gente. Então, essa é a artéria coronária direita, ela desce pelo sulco coronário e ela emite esse ramo aqui. Esse ramo, primeiro ramo ali da artéria coronária direita, lembra que o primeiro geralmente é do nó sinoatrial. Esse ramo subsequente é o ramo marginal direito, que irriga a margem direita do coração, enquanto segue em direção ao ápice do coração. Porém, percebam que ele está seguindo em direção ao ápice, porém ele não alcança o ápice. Este é o ramo marginal direito. E após emitir o ramo marginal direito, a artéria coronária direita ela vira para a esquerda, né, já que essa é a face posterior, e continua nesse sulco coronário. Ela continua no sulco até essa face, a face posterior do coração. E na face posterior do coração, aqui na região da cruz do coração, essa é a região da cruz do coração, gente. Por que cruz? É a junção dos septos interatrial, interventricular e entre as quatro câmaras cardíacas. Então percebam que tem o sulco coronário e os septos interatrial e interventricular, que formam uma cruz. Essa é a região da cruz cardíaca. Então essa artéria coronária direita, ela vira para a esquerda, continua na face posterior do coração e atinge a cruz do coração. Ao atingir a cruz do coração, a artéria coronária direita, ela dá origem ao ramo do nó atrioventricular. Que aqui está difícil visualização também, mas ele segue aqui do ramo do nó atrioventricular, que vai suprir esse nó atrioventricular. O domínio do sistema arterial coronário ele é definido pela artéria que dá origem ao ramo interventricular posterior, que pode ser chamada também de artéria descendente posterior, em uma linguagem mais clínica. E o domínio da artéria coronária direita, que a gente estava vendo aqui, ele é o mais comum. Em aproximadamente 67% dos casos, quem dá origem ao ramo interventricular posterior, ou artéria descendente posterior, que está logo ali acima do septo interventricular, aqui na região posterior, é a artéria coronária direita. E que desce esse ramo interventricular posterior, ou descendente posterior, ela desce nesse sulco interventricular posterior e vai até em direção ao ápice do coração. E no padrão mais comum de distribuição, a artéria coronária direita, ela se anastomosa com o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, que está vindo lá da face anterior, está circundando no sulco coronário, chegando até aqui. E essa artéria coronária direita, no ramo terminal aqui, da cruz do coração, ela pode, na distribuição mais comum, ela se anastomosa com a artéria circunflexa. Depois dessa artéria coronária direita ter dado origem à artéria interventricular posterior, ou ramo descendente posterior. E esse ramo interventricular posterior, ele irriga as áreas adjacentes de ambos os ventrículos. E ele também envia ramos interventriculares septais perfurantes. Então eles perfuram esses ramos para o septo interventricular. E o ramo terminal, ou ventricular esquerdo da artéria coronária direita, ele continua, então, depois da bifurcação entre o nó atrioventricular e a descendente posterior, por uma curta distância ali no sulco coronário, podendo, na mais comum dos casos, se anastomosar com a artéria circunflexa. Então, gente, para ficar bem claro, o padrão mais comum de distribuição, o domínio do sistema arterial geralmente é um domínio do sistema arterial coronário da artéria coronária direita em 67% dos casos. E a artéria coronária direita, então, supre essa face diafragmática do coração. Beleza? Então, gente, o que a artéria coronária direita supre efetivamente? Ela está aqui no sulco coronário, ela supre o átrio direito, aqui está a aurícula direita, ela supre a maior parte do ventrículo direito, aqui no seu ramo marginal direito,
aqui no ramo interventricular posterior, em 67% das vezes. Parte também do ventrículo esquerdo, aqui na face diafragmática. Parte do septo interventricular, e geralmente a artéria coronária direita, ela supre o terço posterior do septo interventricular. Então, um terço, e esse terço posterior do septo interventricular é suprido pela artéria coronária direita. Também supre, no padrão mais comum, o nó sinoatrial, cerca de 60% das pessoas, e também o nó atrioventricular, que é na região mais posterior, em cerca de 80% das pessoas. Agora falando sobre a artéria coronária esquerda, ela se origina no seio esquerdo da aorta, aqui é o tronco, aqui é o arco aórtico, na parte ascendente. Passa então entre a aurícula esquerda, aqui, e também do lado esquerdo do tronco pulmonar, e segue também no sulco coronário. Em cerca de 40% das pessoas, gente, o ramo do nosso material se origina desse ramo da artéria coronária esquerda, que é o ramo circunflexo. Então, lembre-se, o ramo do nosso material na artéria coronária direita é em 60% das pessoas, mas o ramo do nosso material, em 40% das pessoas, deriva dessa artéria circunflexa, que é o ramo da artéria coronária esquerda. E nesse caso, ele ascende na face posterior, nesta face posterior do átrio esquerdo até o nó sinoatrial. E quando a artéria coronária esquerda entra no sulco coronário, na extremidade superior do sulco interventricular anterior, a artéria coronária esquerda ela se divide em dois ramos. O ramo interventricular anterior, interventricular está entre os ventrículos anterior, ou também chamado na linguagem mais clínica de ramo descendente anterior, muito importante, o DA, né, que vem aqui da artéria coronária esquerda, e o ramo circunflexo. Então, ela sai da aorta, da parte ascendente, vem descendente anterior e circunflexo. Beleza? E o ramo interventricular anterior, ele segue ao longo do sulco interventricular até o ápice do coração. E lembra que do lado posterior, em 67% das vezes, existe um ramo interventricular posterior que vem da artéria coronária direita? 10% das vezes, esses dois ramos, o descendente anterior da artéria coronária esquerda e o descendente posterior da artéria coronária direita, eles se anastomosam aqui no ápice do coração. Beleza? O ramo interventricular anterior, então, ele supre as partes adjacentes de ambos os ventrículos e, através dos ramos interventriculares septais, perfurantes, como é o posterior, ele irriga os 2 terços anteriores do septo interventricular. Então, lembre-se da irrigação do septo interventricular. Ela é feita pelos ramos interventriculares, tanto anteriores como posteriores. O anterior, geralmente, da artéria coronária esquerda, e o posterior, geralmente, da artéria coronária direita. O posterior irriga o terço posterior do septo e o anterior, os 2 terços anteriores do septo. Em muitas pessoas, gente, o ramo interventricular anterior, ele dá origem ao ramo lateral, que é este aqui, que também é chamada de artéria diagonal, que desce sobre também a face anterior do coração. O ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, que é menor, ele acompanha o sulco coronário ao redor da margem esquerda do coração, essa é a margem esquerda do coração. E o ramo marginal esquerdo, que é este aqui, ramo marginal esquerdo, do ramo circunflexo, acompanha também essa margem esquerda do coração e supre o ventrículo esquerdo. E na maioria das vezes, o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, ela termina no sulco coronário, na face posterior aqui do coração, antes de chegar àquela cruz do coração que eu falei para vocês. Então, geralmente, o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, ela termina antes de chegar na cruz. Mas, em aproximadamente 1/3 das pessoas, ela continua como um ramo que segue dentro do sulco interventricular, aqui mais ou menos, posterior ou também adjacente a ele. Percebam que aqui está adjacente, né? Mas ela pode chegar aqui também
no interventricular posterior. E aí seria um domínio de artéria coronária esquerda. Lembra-se que o domínio mais comum, em 67% das pessoas, é o direito. Mas em 15% das pessoas é o esquerdo. E em 18% existe uma codominância entre a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Então, gente, geralmente a artéria coronária esquerda, ela supre o átrio esquerdo, aqui está o ícone esquerdo, a maior parte do ventrículo esquerdo, deste ventrículo esquerdo, parte também do ventrículo direito, né? E a maior parte do septo interventricular. Lembre-se, geralmente, seus 2/3 anteriores. Inclusive, o feixe atrioventricular do complexo estimulante do coração, ele é suprido pela artéria coronária esquerda através dos seus ramos interventriculares sepais perfurantes. E o nosso material, lembrem-se, em cerca de 40% das pessoas. Pessoal, existem algumas variações da vascularização cardíaca. O padrão dominante direito, como eu repeti várias vezes aqui, é o mais comum. Ele está presente em 67% das pessoas. Então, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda, elas compartilham quase igualmente o suprimento sanguíneo do coração. O ramo interventricular posterior, nesse caso, é um ramo da artéria coronária direita, nesse padrão dominante direito. E em cerca de 15% dos corações, a artéria coronária esquerda que é dominante, porque o ramo interventricular posterior, ele vai ser um ramo da artéria circunflexa. E em cerca de 18% das pessoas há uma codominância. Nesse caso, os ramos das artérias coronárias, tanto direita quanto esquerda, elas chegam a essa cruz do coração e dão origem a ramos que seguem juntos no sulco interventricular posterior ou também próximo dele. Em algumas pessoas, a gente tem apenas uma artéria coronária, né? Algumas pessoas só tem uma, só a coronária esquerda ou só a coronária direita. Em outras pessoas, o ramo circunflexo, ele se origina do seio direito da aorta. Então sai daqui do seio direito o ramo circunflexo em algumas pessoas. E em cerca de 4% das pessoas existe uma artéria coronária acessória. Gente, cabe aqui também uma discussão sobre a circulação colateral coronariana, né? Os ramos das artérias coronárias, geralmente, eles são terminais. Então, elas são ditas artérias terminais e funcionais. E por quê? Por que funcionais e terminais? Elas são artérias que ligam regiões do miocárdio que não têm, geralmente, anastomoses suficientes com outros grandes ramos para manter uma viabilidade do tecido em caso de oclusão. Por isso é muito comum um infarto, né? Então, se você tem uma oclusão de uma artéria, por exemplo, a descendente anterior, talvez não existam anastomoses o suficiente para manter a irrigação dessa parte do coração. Mas há sim anastomoses entre ramos das artérias coronárias, subepicárdicos ou miocárdicos, e entre essas artérias e alguns vasos, inclusive extracardíacos, como vasos torácicos. Então, existem anastomoses, né, entre as terminações das artérias coronárias, tanto direita quanto esquerda, no subcoronário, e também existem anastomoses entre ramos interventriculares ao redor do ápice, como eu falei para vocês, em cerca de 10% das pessoas. Mas não é o mais comum, geralmente são artérias terminais funcionais. Mas o potencial de desenvolvimento dessa circulação colateral, ele é muito provável na maioria das pessoas, se não em todas. Pessoal, então a gente vai falar agora sobre a drenagem venosa do coração. O coração é drenado principalmente por veias que se abrem no seio coronário e em partes também por pequenas veias que drenam diretamente para o átrio direito. O seio coronário ele é a principal veia do coração e é um canal venoso largo que segue da esquerda para a direita nessa parte posterior do sulco coronário. O seio coronário ele recebe a veia cardíaca magna, né, nessa extremidade esquerda, percebam, e a veia interventricular posterior e a veia cardíaca parva nessa extremidade direita. Olha para o direito aqui, extremidade direita, seio coronário. A veia ventricular esquerda posterior, a veia marginal esquerda e a veia oblíqua do átrio esquerdo, elas também se abrem no seio coronário.
Bom, gente, a veia cardíaca magna ela é a principal tributária do seio coronário. E sua primeira parte, que é a veia interventricular anterior, ela começa perto do ápice do coração e ascende com o ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda. No subcoronário, a veia interventricular anterior, ela se vira para a esquerda e sua segunda parte, ela segue ao redor do lado esquerdo do coração com o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda para chegar até o seio coronário. Então note que aqui ocorre uma situação muito incomum. O sangue está fluindo no mesmo sentido, num par formado por artéria e veia. Então o sangue ele flui da veia interventricular anterior no mesmo sentido que flui do ramo circunflexo da artéria coronária esquerda. Note, em direção ao seio coronário. A veia cardíaca magna, ela drena as áreas do coração que são supridas pela artéria coronária esquerda. E a veia interventricular posterior acompanha o ramo interventricular posterior, que geralmente está ali originado da artéria coronária direita, em 67% dos casos. Lembre-se disso. Bom, já a veia cardíaca parva, ela acompanha o ramo marginal direito da artéria coronária direita. Então, o ramo marginal direito está aqui, a veia cardíaca parva, ela acompanha esse ramo marginal direito da artéria coronária direita. E junto com a veia interventricular posterior, ela drena a maioria das áreas comumente supridas pela artéria coronária direita, que geralmente é a maior parte do ventrículo direito. A veia oblíqua do átrio esquerdo, né, ou veia também de Marshall, é um pequeno vaso, gente, que relativamente sem importância depois do nascimento, que desce sobre a parede posterior, essa face posterior, desce sobre a parede posterior do átrio esquerdo e funde então a veia cardíaca magna para formar o seio coronário. Aqui, esse vaso, a veia oblíqua do átrio esquerdo, no momento da fusão com a cardíaca magna para formar o seio coronário, ela define o início desse seio. E a veia oblíqua é um remanescente da VCS esquerda embrionária, que geralmente então se atrofia durante o período fetal, mas às vezes persiste em adultos, substituindo ou aumentando a VCS direita. Bom, gente, é importante que vocês saibam que algumas veias cardíacas elas não drenam para o seio coronário. O seio coronário ele é responsável aproximadamente por 60% da drenagem venosa do coração. Então, algumas pequenas veias anteriores, geralmente do ventrículo direito, começam sobre a face anterior do ventrículo direito, cruzam sobre o seio coronário e, em geral, terminam diretamente no átrio direito. E, às vezes, essas pequenas veias anteriores do ventrículo direito, elas entram na veia cardíaca parva, né? Está aqui, junto com o ramo marginal direito. A gente tem também, pessoal, o pericárdio, certo? O pericárdio ele vai ser composto por algumas lâminas, por algumas camadas. Lembrem-se que quando falamos sobre o sistema respiratório, mais exclusivamente sobre os pulmões, a gente falou sobre a pleura. Aqui algo bem similar vai ocorrer no pericárdio. Então, essa camada mais externa que vocês visualizam aqui, que eu estou segurando, é o pericárdio fibroso. Ele é de tecido conjuntivo denso. Então, assim, ele garante que o coração não se expanda além dos seus limites, certo? Então, ele é um tecido fibroso resistente e não se estica, apesar de ser um pouco flexível, porque ele tem que garantir que ocorra os movimentos do coração, que, convenhamos, não são muito simples, não são pequenos. A gente tem expansão e contração do músculo cardíaco que precisam ocorrer. Então a gente precisa ter uma certa liberdade, mas a gente não pode deixar com que esse coração se expanda mais do que o seu limite permite, certo? Além disso, essa camada fibrosa, ela vai se prender aqui na região do ápice do coração ao tendão central do diafragma, o músculo que está logo aqui embaixo, certo? E esse ligamento vai ser chamado de ligamento pericárdio-frênico, certo? Então o ligamento pericárdio-frênico é o que garante essa comunicação, essa ligação entre o músculo diafragma e o pericárdio fibroso do coração. É a camada mais externa. Aqui, na base do coração, esse pericárdio ele vai se fundir com as fibras da túnica adventícia,
certo? Dos grandes vasos, a aorta, os grandes vasos que ficam na região da base do coração. Então, tanto superiormente quanto inferiormente, ele vai ter uma conexão. Tudo bem? Além desse, a gente tem a parte serosa do pericárdio. Essa é mais interna e ela tem duas camadas: a serosa parietal e a serosa visceral. A parietal está em íntimo contato com a fibrosa, tudo bem? E a visceral está em íntimo contato com a própria víscera, com o próprio coração, certo? Ela inclusive se confunde muito com o epicárdio, que seria a última parte histológica, a mais externa do coração. Tudo bem? Entre a serosa parietal e a serosa visceral, a gente tem o que a gente chama de cavidade de pericárdio. Essa cavidade é extremamente importante porque ela garante com que os movimentos do coração possam ocorrer sem causar grandes danos ou grandes alterações. Por quê? Porque essas lâminas, elas iriam derrapar, deslizar umas sobre as outras com um atrito gigantesco, porque o coração a todo momento está se contraindo e se relaxando, certo? Então, para que isso não ocorra esse atrito, não ocorra toda essa inflamação que seria decorrente disso, a gente tem uma espécie de líquido nesse espaço entre o pericárdio seroso parietal e o visceral. Esse líquido garante que possa ocorrer esse deslizamento. Tudo bem? Por fim, a gente tem aqui também um ponto importante, porque essa cavidade está muito ligada a processos patológicos. Então, quando a gente ouve falar sobre derrame pericárdio, sobre pericardite, está muito ligado a essa parte externa do coração, a esse tecido, tanto seroso quanto mais fibroso aqui, e principalmente a essa cavidade. Mas essas patologias a gente vai ver mais para frente. O importante, por hora, é a gente saber essa divisão serosa, fibrosa e toda essa função que esse pericárdio tem, principalmente para garantir que possam ocorrer esses movimentos do coração, de sístole e diástole, e que essa contração e esse relaxamento não sejam prejudiciais. Tudo bem? Não ocorra nenhum atrito que cause algum transtorno aos tecidos. Tudo possa ocorrer naturalmente com um pouco de líquido entre eles. É bem parecido do que a gente conversou sobre o pleura. Tudo bem? Bom, pessoal, agora sim, para terminar, faltou a gente falar sobre o esqueleto fibroso do coração. E para isso eu vou usar essa peça aqui. Então aqui eu tenho uma vista anterior, certo? Aqui está o tronco pulmonar, a aórtica, aqui a tricúspide, tudo bem? E aqui a mitral, certo? O que vai ser o esqueleto fibroso? Vai ser uma estrutura aqui que vai ter principalmente duas funções. A primeira delas é estrutural, porque esse esqueleto vai garantir uma morfologia clássica, conforme a gente visualiza aqui, que permite com que essas estruturas, as válvulas, toda essa estrutura, toda essa arquitetura que a gente vê aqui, se mantenha. Mas ele vai ter uma função muito importante fisiológica, que vai ser na condução nervosa no coração. Então, o que acontece? A despolarização dos átomos e toda a questão do impulso nervoso atrial, ele não passa diretamente para o ventrículo em todas as regiões. Ele é controlado, ele só vai passar através de um feixe para o septo interventricular, que depois vai se distribuir para todo o ventrículo, certo? Então esse esqueleto, como ele é isolante, ele garante com que essa despolarização atrial que ocorra aqui não passe aqui já para o ventrículo, que seja isolada essa câmara dessa e que essa comunicação nervosa, essa comunicação elétrica, na verdade, aconteça por um único caminho, que é o fisiológico. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter, compondo esse esqueleto, primeiramente, os anéis fibrosos. Então eu tenho aqui um anel fibroso da válvula mitral, onde se prendem as válvulas. Eu tenho um anel fibroso da tricúspide, onde se prendem as três válvulas, certo? Eu também tenho um anel fibroso da aorta e do tronco pulmonar, que também vai ser o local de inserção
certo? Que garante essa estrutura das válvulas. Além disso, eu vou ter algumas outras estruturas. Uma delas, por exemplo, é a membrana que, por exemplo, no ventrículo, vamos lá, a parede entre os ventrículos do septo interventricular, ela é composta por músculo, na sua maior parte. Mas na região mais superior, aqui está uma difícil visualização, mas é onde eu estou colocando a pinça, mais ou menos. Essa região mais superior do septo interventricular é membranácea. Tudo bem? Então lembrando, a parte é bem no comecinho só que é membranáceo. Já mais para baixo já é totalmente muscular, certo? Mas essa região membranácea também faz parte desse esqueleto, também garante esse isolamento. Assim como uma parte do septo interatrial, que aqui não está presente, mas da mesma forma que aqui a primeira parte é membranácea, no átrio é a parte final. Tudo bem que está mais intacto no restante do esqueleto fibroso, também é membranáceo. O resto é muscular, da forma que a gente conhece, certo? E por fim, constituindo também o esqueleto fibroso, a gente tem os trígonos. Então a gente vai ter aqui o trígono esquerdo, que fica mais ou menos aqui, e o trígono direito, que fica aqui. Tudo bem? O direito nessa região aqui, e o esquerdo nessa região aqui. Tudo bem? Lembrando que aqui é a aorta, certo? Aí, por fim, a gente tem aqui também o tendão infundíbulo. Ou seja, essa região aqui, entre a aorta e o tronco pulmonar, a gente tem aqui o tendão infundíbulo. Esse cara vai aparecer exatamente para garantir a condução nervosa que a gente estava falando. Então é por aqui que vai passar o feixe atrioventricular que vai garantir que ocorra a despolarização ventricular, todo o processo de sístole ventricular, enfim. É aqui que passa esse impulso elétrico. Então os átrios despolarizam, fazem uma contração, e a contração é mandada para os ventrículos por um feixe que passa nessa região do tendão infundíbulo. Tudo bem? Lembrando que esse feixe vai dar origem aos feixes de His, que vão estar presentes nesse septo, e depois vai dar origem às fibras de Purkinje, que vão estar lá no miocárdio, para que vão garantir que ocorra essa sístole. Tudo bem? Essa contração do miocárdio que vai levar toda a expulsão do sangue, enfim, toda a fisiologia que a gente já viu também. Certo?